Olá, meus amigos do oitavo ano. Satisfação em revê-los. Professor Feitosa, aula de História. Espero encontrar todos. Muita saúde. Pessoal, vamos retornar às nossas atividades, né? E vamos retomar o assunto que nós paramos aí, né? Faltava pouca coisa para nós acabarmos o capítulo e nós paramos, né? Então, a partir de hoje, aí, retomando a atividade, né, aula do 8 de junho, dia 8 de junho. Né? Aqui está escrito roteiro da 7ª videoaula, mas eu acho que vai ser a 8ª, né? Pois eu vou confirmar. Pois vamos lá. O assunto de hoje, Napoleão e o Congresso de Viena. Vamos fechar o capítulo. Assunto de hoje, nós temos aí, a partir da página 76, né? Nós temos 3 páginas e vamos encerrar esse capítulo, né? Vamos resolver as atividades da aula passada. A aula vai ser naquele esquema que vocês estão acostumados. Não acumulem conteúdos, pessoal. Se vocês observarem aí, nós vimos bastante coisa, né? Nós temos bastante assunto. E o segredo é o método, né? É não acumular, não pode acumular. Tem que estar sempre fazendo as atividades, assistindo vídeo-aula. Estou procurando fazer um vídeo-aula mais dinâmico, assim, né? Com 30 minutos, né? Para não ficar muito longo. E sempre aquele esquema, 5 atividades na entrada e 5 questões no final. Quais os objetivos dessa aula, professor? Vamos resolver as atividades das aulas passadas e vamos identificar os princípios básicos do Congresso de Viena e definir os objetivos e atuação da Santa Aliança. Então, aqui temos 3 objetivos, né? E da aula de hoje, esse segundo e o terceiro, temos que sair com isso na ponta da língua. Aqui a nossa imagem do capítulo 4, Napoleão, o grande general francês. Pessoal, vamos às atividades aí. Primeira questão. O que foi o bloqueio continental? Batemos esse assunto na aula passada, né? O bloqueio continental foi um impedimento de que a Inglaterra comercializasse com os países da Europa. A Inglaterra, naquele momento, pujante economicamente, industrial, né? Fornecia mercadorias, material, e Napoleão, querendo prejudicar essas relações econômicas, tenta impedir a Europa, os países europeus, de comercializarem com a Inglaterra. Nós temos essa resposta aí na página 71, né? Ele determinou em 1806 o bloqueio continental, proibindo qualquer país europeu de realizar transações comerciais com o reino inglês. Questão número 2. Qual a relação do bloqueio continental com a história do Brasil? Citamos isso na aula passada, que a importância é que, com a recusa de Dom João VI, rei de Portugal, de obedecer ao bloqueio continental, Portugal vai ser invadido pelas tropas francesas e Dom João VI, né, ele vai transpor, ele vai fugir para o Brasil. E vem para o Brasil aí com por volta de 20 mil pessoas, com toda a estrutura administrativa da corte, e vai fundar o reino aqui no Brasil. Essa é a importância, né? Portugal não acatou as ordens de Napoleão Bonaparte, né? E este, em represália, invadiu Portugal. Responda as questões 1, 2, 3 e 4 da página 73. Página 73, nós temos lá, trabalhando com documentos. Eu sempre friso isso, a importância de trabalhar com documentos, a importância de analisar essas imagens, né? Porque você, através dessa análise, você retoma aspectos importantes, né, de assuntos estudados. No caso aqui, nós teremos imagens, pinturas referente às guerras napoleônicas. Aqui, no caso, a invasão à Rússia, né? Então, na questão número 1. Essa questão aqui, né, foi necessário uma pesquisa na internet, né, para identificar essas obras, né? Vamos lá, questão número 1. Identifique os autores e as datas dessa obra. No caso, a gravura 1 e 2. Na questão número 1, a pintura número 1,
o pintor Jean-Louis Ernest, né? Em 1864. E a questão, a imagem número 2, que é Napoleão no incêndio de Moscou, né? Ela foi pintada por Adam Arbrecht em 1841. Duas imagens, dois quadros do mesmo episódio. Questão número 3. Como os autores das obras representam as imagens naturais e humanas, né? Você observa que na questão, na imagem número 1, um ambiente totalmente desolado, né? O inverno rigoroso, com temperaturas abaixo de 30 graus centígrados, né? E os combatentes, né? As tropas de Napoleão, estão assim, numa posição resignada, né? De derrota, né? Eles invadiram a Rússia, ganharam a guerra, mas não levaram. Expliquei isso na aula passada. E a imagem número 3, né? A representação da cidade de Moscou aos fundos pegando fogo, né? Ela está incendiada, em chamas, né? E o Napoleão e suas tropas observam esse cenário. Houve, né, a invasão. A cada passo que o exército francês entrava na Rússia, a Rússia ia destruindo tudo que encontrava. Essa resposta ela está, né, na questão número 4. Assim, observe a imagem abaixo e responda: qual foi a estratégia utilizada pelos russos para vencer os franceses? Nós comentamos isso, foi a estratégia da terra arrasada, né? Os russos iam destruindo tudo que pudessem, que as tropas pudessem encontrar. Esse exército francês, quando entra na Rússia, ele vai se alimentando e vai vivendo do que encontra pelo caminho. A logística dele, né? Os gêneros, né? Os alimentos, ele vai se apropriando de tudo que tem naquele país. A Rússia vai recuando e destruindo tudo. Ou seja, ela vai minar a logística desse exército invasor. Então, Napoleão, quando chegou em Moscou, até chegar em Moscou, estava tudo destruído, né? Então, ele venceu, mas não levou. Comentamos que há dados que teria aí com 600 mil homens e retornado com 40, 30 mil homens, né? Ele conheceu, as tropas francesas conheceram o general Inverno. E aqui, a importância de ver essas obras, de comentar sobre elas, é que aqui nós vimos o declínio, o início do declínio Napoleão Bonaparte. Ok, pessoal? Em dado exercício, vamos lá para o nosso assunto de hoje. Temos aqui essa representação, as fases do governo Napoleão, né? Nós já estudamos aqui a fase consulado, período consulado, estudamos império, né? E agora, hoje, nós vamos para o governo de 100 dias, né? Em 1814, 1815, mais ou menos, por aí. Nós já abordamos alguns aspectos aqui de 1814, mas vamos findar aqui com 1815, na deposição de Napoleão Bonaparte. Vamos relembrar, é sempre bom. Vamos lá, relembrando, a Rússia também descumpriu o bloqueio continental. Napoleão e seus homens foram vencidos pelo imenso território russo e principalmente pelo rigoroso inverno. Além disso, haviam conspirações de um golpe na França, que fez Napoleão voltar rapidamente para controlar a situação. Após esses fatos, temos a luta da coligação europeia contra a França. Com a queda de Paris, o imperador foi obrigado a abdicar. Aqui, nessa representação, a caricatura, nós vemos aqui toda a trajetória de Napoleão Bonaparte, desde criança, né? Crescendo aqui, ó, adentrando no exército francês, nessa parte que ele está como revolucionário da Revolução Francesa, consulado, imperador. E aqui toda a trajetória de batalhas, de conquistas, de guerras, né? Até o seu final na ilha de Santa Helena, quando ele é exilado. Uma verdadeira lenda, né? Então, olha o período aqui. 1815, Napoleão regressou à França, sendo recebido festivamente por populares de acordo com a história prometendo o período regencial e prometendo reformas democráticas. Luís XVIII fugiu de Paris. Luís XVIII, aquele que eu bem expliquei, irmão de Luís XVI, guilhotinado, né?
Nesse retorno, nos governos de 100 dias, que irá durar 100 dias apenas, ele vai ser derrotado na Batalha de Waterloo, na Bélgica. Aí nós vamos ver o fim do Império Napoleônico. Napoleão vai ser derrotado e vai ser exilado na ilha de Santa Helena, ou seja, ele sofreu 2 exílios, né? Primeiro foi para a ilha de Elba, retornou para o governo de 100 dias, depois vai ser exilado na ilha de Santa Helena, onde vai morrer em 1821, né? A lenda napoleônica, término do período napoleônico, né? Aí Napoleão na história universal, não se tem mais tanto. Napoleão provocou milhares e milhares de autores a escreverem sobre ele, né? Napoleão nos influenciou de maneiras, e até no cotidiano, hoje em dia, quando você entra numa rua, essa questão de do lado esquerdo ter um número, do lado direito um par e ímpar, é Napoleão, tem um código napoleônico também, com suas leis, né? Tem a questão da liberdade econômica, que ele possibilitou a burguesia, né? Para que o liberalismo pudesse trabalhar com o livre comércio. Abordamos isso no assunto passado. Napoleão Bonaparte, então, nesse contexto, foi muito importante para a história universal. Mas, pessoal, um dos objetivos hoje é o Congresso de Viena, de 1815. Né? Professor, Congresso de Viena, que é isso? Após o Congresso de Viena, né, ele começa em 1814, né? E vai terminar em 1815. Com tudo que aconteceu com a Revolução Francesa e o período napoleônico, houve uma desorganização nas fronteiras dos países da América, né, da Europa, porque com essas invasões e conquistas napoleônicas, eles destronavam reis, e colocavam parentes, né? E ele mexeu na geografia, né? Ele invadiu um território, anexava outro território. Terminado o período napoleônico, é necessário arrumar a casa. Né? A Europa precisa ser redefinida. Então, o Congresso de Viena, que é uma reunião, né, com essas principais lideranças da Europa, os principais estados da Europa, a intenção é reorganizar, redesenhar o mapa político do continente europeu, né? Então, nós vamos ver aí, restaurar os respectivos tronos às famílias reais, derrotadas pelas tropas de Napoleão Bonaparte, e firmar uma aliança entre os burgueses. Então, esses termos foram estabelecidos na assinatura do Tratado de Paris, de 1814, no qual se estabelecia as indenizações a pagar pela França aos países vencedores. Nesse período, Napoleão retorna do exílio, né, e assume o poder na França. Mas, em março de 1815, as discussões no Congresso, elas prosseguiram, né? Em 1815, né, em junho, Napoleão foi derrotado em Waterloo, e a questão do Congresso, ela é oficializada. Vão se oficializar o Congresso de Viena, e ele teve um objetivo principal, que também é o objetivo dessa aula, né? A reorganização das fronteiras europeias, né? Que foram desorganizadas por Napoleão Bonaparte. E tentar restaurar o antigo regime, as antigas cortes, os antigos reinos, que Napoleão tinha tirado o reino e colocado um parente. Esse é um dos objetivos principais do Congresso de Viena. Evidentemente que essas guerras napoleônicas e o Congresso de Viena deixou no ar um clima de estabilidade. E o Congresso de Viena queria combater, dissipar esse clima, né? Porque temia-se que acontecesse uma nova revolução. Então, olha, a revolução, eu falo desde o período de Napoleão Bonaparte, de 1889 até o Congresso de 1815, foi um período turbulento na Europa, de guerra, de conflitos, né? Com o Congresso de Viena, eles querem acabar com esse clima, com essa instabilidade e restaurar os antigos tronos. O que vão fazer? Eles vão fazer. De que maneira vão fazer? É o seguinte, o Congresso de Viena, ele teve 2 objetivos principais, 2 princípios principais, digo, né? A legitimidade e o equilíbrio. Bizu, isso é importante, hein?
o Congresso de Viena teve dois princípios principais, dois princípios fundamentais: legitimidade, restaurar as monarquias absolutistas e restabelecer as fronteiras. Estou falando, trazer de volta os reis que foram depostos, né, e reorganizar as fronteiras. E o equilíbrio, que é o restabelecimento das relações de força entre as potências do continente por meio da divisão continental e do mundo colonial, né? Aí eles vão querer dar, ninguém pode ficar com mais nem com menos, pelo menos essa é a ideia do Congresso. Alguns vão ser mais beneficiados do que os outros, né? Mas os princípios que norteiam o Congresso são esses: a legitimidade e o equilíbrio. Vocês observem que aqui ele falou em mundo colonial aqui, ó. Mundo colonial, né? É a Europa, um acordo discutindo, né, os destinos do mundo, esse mundo colonial. Nós vimos aí, em aulas passadas, aquelas revoltas na América Ibérica, né, na Espanha, no Brasil, né, aí o mundo colonial aqui está no assunto. Com o Congresso de Viena, também se estabelece aqui a criação da Santa Aliança. O que é a Santa Aliança, professor? A Santa Aliança é um exército composto, né, principalmente pela Áustria, pela Rússia e pela Prússia. É um exército composto por esses principais participantes. E esse exército conservador, né, que foi criado por sugestão do czar Alexandre I, quando eu falar czar, quando eu falar Alexandre I, eu estou falando, entenda como o rei Alexandre I da Rússia, né, como soberano da Rússia, toda vez que me referir a czar. O objetivo é combater as revoltas liberais e nacionalistas na Europa e garantir a manutenção das decisões do Congresso de Viena. Também era contra os movimentos de independência na América Latina. Olha aqui, pessoal. No Congresso de Viena, eles reorganizaram as fronteiras, tinham dois princípios, né? E também criou, por terceiro, a Santa Aliança, um exército que poderia ser enviado para outras regiões, até mesmo fora da Europa, com o objetivo de sufocar, de combater qualquer tipo de revolta liberal e nacionalista. Aqui nós vemos aqui o fantasma da Revolução Francesa, né? Esses reinos, essas monarquias, ficaram assombradas com o que aconteceu na Revolução Francesa e depois com Napoleão Bonaparte. Por isso o desejo de sufocar, de eliminar qualquer espécie de revolta. E aqui no mapa, esse mapinha que tem no nosso livro, né? Europa após o Congresso de Viena, nós vimos aqui que em algumas mudanças, né, aquisições, aqui, é importante a esquerda, estou à esquerda onde está o laser, e vimos aqui essa linha vermelha aqui é a criação de um novo território, né, de uma nova confederação, a Confederação Germânica, né, que vai abranger 38 países, 38 estados aqui, ó, com a linhazinha vermelha. Então, escrito na página, o primeiro parágrafo da página 77, o acordo de reconstituição das fronteiras anteriores a 1789, contudo, não foi respeitado. As grandes potências aproveitaram a oportunidade para anexar territórios dos estados mais fracos, como se nota no mapa a seguir. Então, nós vimos aí 38 estados da Confederação Germânica, né, que são liderados, né, que são capitaneados pela Áustria e a Prússia. Esse assunto está na página 77. E ele diz assim, no segundo parágrafo: após o Congresso de Viena, a Confederação do Reno, constituída por Napoleão em parte do território do Sacro Império Romano-Germânico, foi derrubada. Em seu lugar surgiu a Confederação Germânica, que unia 38 estados de língua alemã, liderados pelo Reino da Prússia e pelo Império Austríaco.
Para garantir que as decisões do Congresso fossem respeitadas, Áustria, Rússia e Prússia criaram a Santa Aliança, uma ligação militar interessada em combater as transformações revolucionárias. Meus amigos, esse assunto é importante, mais à frente, com certeza, vai ser tema de uma prova, né? Quando houver, se Deus quiser e permitir, nós retornarmos às nossas aulas presenciais. E aqui, continuando na página 77, nós vamos ver a doutrina Monroe, em homenagem ao presidente americano, né, de 1823, que estabelece que a América é para os americanos. Né? Veja, a Santa Aliança, ela ameaçava as colônias, né, a intervir na América do Sul. Ela ameaçava, né? E a doutrina Monroe, né, ela também ameaçou declarar guerra à Santa Aliança se houvesse intervenção da Europa na América do Sul. Vamos ver aqui o tio Sam. O tio Sam está com a perna na América do Norte e outra perna na América do Sul. E segurando um bastão, né? Um porrete, um cacetete, escrito Monroe, doutrina. De um lado, né, uma mão suave e do outro um porrete, né, na defesa desses territórios. Aqui nós já vimos os americanos, né, e seus interesses, né, suas pretensões na América do Sul, e diz que não vai permitir que a Santa Aliança intervenha, né, e interviesse nos países latinos-americanos. Meus amigos, a Inglaterra não vai participar da Santa Aliança, porque ainda na Inglaterra quer comércio, quer liberdade comercial, né? Quer comercializar, quer vender. E com a Santa Aliança ainda queria manter questões relacionadas ao absolutismo, ao antigo regime, que impedia a liberdade de comércio, né? Então, a Inglaterra, o país da Revolução Industrial, né, não tentava evitar qualquer restrição ao comércio. Para fechar o nosso assunto aí, nós temos o Mapeando Saberes, da página 78. E esse Mapeando Saberes ele é muito interessante, porque ele faz um resumo de todo o nosso assunto, bem conciso, é um resumo bem prático, né? Eu sempre oriento os alunos que, no término do capítulo, tem que ler o Mapeando Saberes. Você está lendo o Mapeando Saberes, aí tira alguma dúvida, alguma questão, daí você volta lá para o outro capítulo. E assim você memoriza, você revê. Então, vamos ver lá algumas questões do Mapeando Saberes. Aqui em cima à esquerda, Napoleão Bonaparte assumiu o controle da França e consolidou as conquistas da Revolução Francesa com o golpe 18 do Brumário, em 1799. Nós vamos ver aí como Napoleão chega ao poder, né? Através do consulado, do golpe, e depois com a instalação do consulado. O regime iniciou um processo expansionista, incorporando territórios estrangeiros e lutando contra os inimigos da Revolução. Muitas guerras no período napoleônico, né? E várias coalizões do país contra a França para destronar Napoleão Bonaparte. Executou reformas nas instituições francesas, reformulou o sistema educacional, promulgou o Código Civil e criou o Banco da França, atendendo às demandas da burguesia francesa. Assunto importante e muito batido em uma aula nossa, a importância da burguesia, da liberdade econômica para a burguesia no governo de Napoleão Bonaparte. Lado direito, aqui em cima, França e Inglaterra, conflitos. França e Inglaterra, que sempre teve altas tretas desde a Idade Média, né? Britânicos resistiram às tropas napoleônicas no Canal da Mancha. Napoleão decretou em 1806 o bloqueio continental, que proibiu as nações europeias de comercializar com os ingleses. Bloqueio continental. Na América, colônias hispânicas lutavam por sua emancipação, um assunto abordado em uma aula. Vamos ver aqui embaixo, à esquerda. Portugueses e russos desrespeitaram o bloqueio
Bloqueio. Napoleão reagiu ao dominar Portugal. Em 1808, invadiu a Rússia. Em 1812, fracasso da campanha militar da Rússia em 1812 e acelerou o fim do Império de Bonaparte. Olha aqui. A campanha de Moscou da Rússia, o início do declínio de Bonaparte, Napoleão. Coligação entre Inglaterra, Prússia, Áustria e Rússia derrotou Napoleão em 1814 na Batalha das Nações, que nós vimos na aula passada, a Batalha de Lepezin, na Alemanha. Derrota definitiva de Napoleão na Batalha de Waterloo. Exílio de Napoleão Bonaparte. Temos aqui o término, né, essa trajetória de Napoleão Bonaparte, onde, depois desse exílio, ele irá morrer, falecer em 1821, na ilha de Santa Helena. Então, o Congresso de Viena buscou aplicar o princípio de legitimidade do equilíbrio europeu. Criou o Exército da Santa Aliança, propôs restaurar as fronteiras europeias conforme limites anteriores à Revolução na França. O Congresso de Viena, muito importante nessa trajetória de estudante, vai ser muito importante até o terceiro ano. Até o terceiro ano, até chegar na universidade. É sempre muito batido com o Congresso de Viena. E aqui, essa setinha que vem aqui de cima, nos pergunta aqui, por quê? Por quê? O Código Civil Napoleônico e a reforma educacional foram copiados em muitas nações na Europa e nos demais continentes. O liberalismo revolucionário francês inspirou as lutas por liberdade e soberania na América. O arranjo político definido no Congresso de Viena possibilitou a preservação de várias instituições do antigo regime, que criaram grandes obstáculos para a emancipação política das colônias ibéricas na América. Muito interessante o mapeando saberes. Aqui, às vezes, através de uma leitura de um tópico, o aluno não compreenda bem, ele pega e retorna para o livro para esclarecer essa dúvida. Pessoal, para finalizar a nossa aula de hoje, eu vou deixar uma atividade para que vocês possam se divertir, né? Não podemos terminar a aula sem sem um refrigério, né? Precisa de alguma coisa, né? E alegrem o estudante. E isso vai ser a nossa atividade. Da página 79, que fecha, que faz o fechamento com chave de ouro do nosso conteúdo estudado. São 7 questões tranquilas, que estão somente relacionadas ao livro, né? E nós vamos ter aqui, nesse exercício, pelo menos 2 atividades que vocês vão ter que ler um texto rápido e responder algumas questões, ok? Solicito que vocês façam a atividade, se divirtam com essa atividade. Na próxima aula, nós estaremos juntos novamente para corrigi-la, né? E peço também que, mesmo na página 79, vocês façam a autoavaliação. Ela está lá na margem direita, né? Autoavaliação, são 6 questões. Essa autoavaliação é o aluno que tem que fazer individualmente. Ele tem que ler, né, e ver qual foi a mais fácil, mais difícil, né? Isso é interessante porque aqui ele vai medir a dificuldade do aluno e o aluno depois, junto ao professor, pede esclarecimentos. Meus amigos, foi um prazer. Na próxima aula estamos juntos novamente. Tudo de bom. Até lá.